Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias deste domingo, dia 12 de março de 2023. Antes de falar com vocês sobre Davi Luiz e sobre dois jogadores que o Flamengo pretende contratar nessa janela agora, eu quero falar para vocês que a gente está com um novo canal, o canal youtube.com/Verdade Vermelho e Preto. Olha aqui, olha, o link tá aqui para você poder ver, para você poder procurar. O link tá na descrição do vídeo também. Vou deixar nos comentários fixados para vocês poderem se inscrever no nosso novo canal. Essa é a nossa tentativa de não sair do YouTube e continuar levando para vocês todas as informações do Mengão Queridão. Por isso eu te peço que nesse domingão que você está mais relaxado, está mais tranquilo, está mais suave, que você se inscreva no canal youtube.com/Verdade Vermelho e Preto e também recomende nas suas redes sociais que os seus amigos façam isso. Dentro do WhatsApp mesmo, vocês podem falar para os seus amigos e suas amigas sobre o novo canal, para todo mundo ir lá e se inscrever, para rapidamente a gente passar a casa dos 100 mil inscritos no novo canal. Eu estou contando com vocês para a gente poder dar sequência nesse trabalho que eu tanto amo fazer, que é o trabalho de cobrir o Mengão Queridão. Amanhã tem jogo contra os viceínos. E o Vasco vai tentar a segunda vitória consecutiva no Flamengo nos últimos 10 anos. Isso mesmo, nos últimos 10 anos os viceínos jamais nos venceram por 2 vezes consecutivas. E é isso que o time do técnico Maurício Barbieri vai fazer amanhã. O Flamengo tem alguns desfalques importantes. Um deles é Felipe Luiz, que faça chuva ou faça sol, não volta a treinar por nada. Por exemplo, Thiago Maia, Vitor Hugo e até o Bruno Henrique, que teve a lesão mais séria dentre todos, já está treinando com um grupo de jogadores. Alguns treinam ainda com restrição, como é o caso do Bruno Henrique, que precisa aprimorar mais a sua parte técnica, mas ainda assim já está no treino com bola. O Felipe Luiz nem isso está. O jogador fez esse ano apenas 2 partidas. Só em uma ele jogou 90 minutos. O lateral esquerdo rubro-negro vem sendo aproveitado cada vez menos no dia a dia do Mengão Queridão e por isso o Flamengo já vê com muita necessidade a contratação de um lateral esquerdo que possa competir com Ayrton Lucas pela titularidade daquele setor. Não à toa, o técnico Vitor Pereira vem testando jogadores por aquele setor. Enquanto o reforço não chega, Cebolinha jogou como ala esquerda no último jogo do Flamengo contra o Fluminense e jogou muito bem, marcando o gol que abria aquilo que a gente achava que seria a vitória do Flamengo. Nas costas do Cebolinha vem o Léo Pereira, que também atua muito bem pelo lado esquerdo do campo, já jogou como lateral esquerdo e faz uma cobertura legal. Quando o Flamengo tem a posse de bola, o Léo Pereira se adianta um pouco, é ele o responsável até por bater os laterais. Mas assim que o Flamengo começa a sua trama, o Léo Pereira volta para sua condição de terceiro zagueiro e não faz aquela função de ultrapassagem para poder fazer o cruzamento na linha de fundo do adversário, não. Isso é função do Cebolinha. E até que começou a dar certo. Não fosse nosso time cair muito de rendimento no segundo tempo, esse plano do técnico interino Vitor Pereira poderia ter dado certo. Agora, o que vocês acham que o Flamengo deveria fazer nesse exato momento com o Felipe Luiz? Coloca aqui nos comentários, por favor. Eu vejo muitas pessoas pedindo a demissão imediata do técnico Vitor Pereira para que o Felipe Luiz assumisse como técnico interino até a chegada do Jorge Jesus. Gente, corta o meu coração esse otimismo que o torcedor rubro-negro tem nessas duas situações. Quais situações? Primeiro, que o Felipe Luiz seria um bom treinador. Uma coisa é o Felipe Luiz saber conversar, saber didaticamente falar sobre aquilo que os treinadores estão fazendo, anotar, ser interessado e fazer o curso de treinador. Outra coisa é o Felipe Luiz ir para a prática, para a beira do campo, para poder ensinar, para poder passar, para poder verdadeiramente treinar a equipe rubro-negra. E vale lembrar que se o técnico Vitor Pereira sair, sai toda a comissão técnica também. Como o Felipe Luiz vai treinar uma equipe sem comissão técnica? Como o Felipe Luiz vai montar uma comissão técnica para poder assumir o Flamengo por 2 meses? O segundo ponto de muito otimismo que me dá dor no coração
é de ver que torcedores rubro-negros ainda têm a expectativa do Jorge Jesus ser o treinador do Flamengo esse ano. A coisa, nação, tem que ficar muito preta, tem que ficar muito ruim para o Rodolfo Landim aceitar o Jorge Jesus no comando do Flamengo. Não é verdade que quem não quer o Jorge Jesus no Flamengo é o Marcos Braz. Não. Pelo Marcos Braz, o Jorge Jesus já tinha voltado há muito tempo. Vocês sabem que eu sou um crítico ferrenho das bobagens que o Marcos Braz faz. Inclusive, até perdi o meu canal principal por conta de críticas bem pesadas em cima dos erros dessa gestão. Por isso, até eu peço para que vocês se inscrevam no youtube.com/verdade vermelho e preto. Não tem o em não, hein? Não é verdade em vermelho e preto, não. É verdade vermelho e preto, com o arroba antes, beleza? Mas o que é certo. O Marcos Braz não tem nenhuma oposição ao retorno de Jorge Jesus. Essa mágoa vem do BAP, vem do Rodolfo Landim e de alguns outros apoiadores do Rodolfo Landim, pela maneira como o Jorge Jesus saiu. Por isso, dificilmente o Mister volta para o Flamengo. Teria que ser feito um trabalho de convencimento em cima dos principais pares de Rodolfo Landim para que ele aceite de novo o técnico no Flamengo, porque o receio é de trazer o Jorge Jesus e em algum momento ele romper a corda do relacionamento, como ele fez quando ele foi embora para o Benfica. Essa falta de confiança é o que faz o Jorge Jesus ter problemas para poder voltar a ser treinador do Flamengo. Não é a parte técnica. Agora, me preocupa, por exemplo, uma possível volta do Jorge Jesus sem ter com ele um diretor esportivo forte. Em 2019, nós tínhamos Paulo Pelaipe, que trabalhava muito forte para poder proteger o Jorge Jesus e os jogadores de algumas situações. Alguns problemas que a gente vê acontecendo hoje no Flamengo, como jogadores curtindo postagens contra o treinador, ou contra a própria instituição, ou contra a própria torcida, na época de Paulo Pelaipe jamais aconteceria, porque havia uma cartilha que o próprio dirigente passava que os jogadores não poderiam descumprir sobre a penalização salarial. Hoje, se o Jorge Jesus voltasse, ele cairia nessa bagunça que é o Flamengo, de jogadores mimados por ter conquistado muitos títulos e se acharem acima do bem e do mal. Mas não são todos os jogadores que se acham no Flamengo, não. O treino no Ninho do Urubu hoje está marcado para as 9 horas. Já começou, inclusive, né? Só que, olha só esse carro que está bem aqui embaixo, solitário no estacionamento de jogadores do Flamengo. Reparem que só existe esse carro no estacionamento. Isso era aproximadamente 6h30, 6h40 de hoje, domingo. Esse carro aí é do Davi Luiz. O Davi Luiz foi o primeiro jogador a chegar no Ninho do Urubu neste domingo e geralmente está sendo assim. Ele, que sofreu um trauma no joelho direito, chega sempre antes de todo o grupo de jogadores para fazer o tratamento, para poder voltar a jogar o quanto antes. As informações que eu tenho é que os jogadores começaram a chegar no Ninho do Urubu neste domingo por volta das 8 da manhã. Portanto, 1h20 depois que o zagueirão já tinha chegado. Muitas pessoas estão criticando essa passagem do Davi Luiz pelo Flamengo. Eu acho que o problema do Davi Luiz é o problema de quase todo o elenco rubro-negro nesse 2023, a parte física. Davi Luiz foi muito importante em 2021 e também em 2022. E é um zagueiro, um jogador importantíssimo, não só dentro das 4 linhas, como fora das 4 linhas também. Davi Luiz faz cobranças enérgicas em cima do elenco rubro-negro para que os caras não esmoreçam, não parem, não deitem nos louros das conquistas. Então, para mim, o zagueiro Davi Luiz tem uma boa passagem pelo Flamengo e eu espero muito que ele possa melhorar ainda mais, fazendo uma parte física adequada e voltando a ser aquele zagueiro que a gente sempre viu no Mengão Queridão. Nação, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no Resenha Rubro Negra e também no Verdade Vermelho e Preto. É muito importante a sua contribuição para a gente continuar trabalhando aqui no YouTube, levando as informações do Mengão Queridão, mais querido do Brasil e do mundo, para você, torcedor rubro-negro. Agora eu quero falar sobre 2 situações de contratações do Flamengo. A primeira é com relação ao menino Ângelo.
Eu preciso que vocês entendam como foi a abordagem do Flamengo nessa situação do Ângelo. O Ângelo tem uma empresária, tem, é lógico, o clube, que é o Santos, e o Flamengo pegou um intermediário para negociar diretamente com o Santos. O Flamengo foi direto no Santos, através de um intermediário. A empresária do jogador deu várias declarações de que não estava negociando com ninguém, nem do Flamengo, nem de lugar nenhum, porque realmente o Flamengo não tinha procurado a empresária. Sendo assim, o Flamengo acabou convencendo o Santos, mas acabou deixando de convencer a parte principal, que era o staff do atleta. E o atleta, no primeiro momento, recusou a proposta do Mengão Queridão. Só que, segundo informações que vêm de Santos, o Flamengo vai agora, já que já tem a permissão do Santos, conversar com a empresária do jogador. Explicar para ela que o melhor para o atleta, até para ele poder ir para a Europa, é vir jogar pelo menos uma temporada no Flamengo. O Flamengo está tentando convencê-la através dos casos de sucesso de Vinícius Júnior, de Lucas Paquetá, de Reinier, de João Gomes, que o Flamengo é a melhor vitrine da América do Sul nesse momento e que a valorização do jogador por estar atuando no Flamengo vai ser muito maior do que ele atuando pelo Santos. Então o Flamengo agora está fazendo uma abordagem diferente em cima do Ângelo. Está fazendo uma abordagem para que a empresária possa se convencer e, portanto, convencer o atleta que confia muito nela a vir jogar para o Flamengo. O Flamengo ainda não jogou a toalha na desistência do jogador Ângelo, de 18 anos. Vocês acham que essa insistência do Flamengo com o Ângelo é uma boa? Ele vir jogar no Flamengo ali na ponta direita iria ser uma boa para o Mengão Queridão? Coloca aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Um outro atleta que o Flamengo está querendo contratar é o Matheus Uribe, volante de 32 anos, que atua como titular no Porto. No último dia 22 de fevereiro, o Porto perdeu por 1-0 para a Inter de Milão em jogo de ida das oitavas de final da Champions League lá na Itália. Nessa terça-feira, dia 14 de março, vai acontecer o jogo de volta. E todos esperam que a Inter de Milão concretize o avanço às quartas de final da competição, vencendo ou empatando com o Porto. E é justamente nesse momento, no momento da desclassificação do Porto, que o Flamengo pretende ir com tudo para cima de Matheus Uribe, volante colombiano de 32 anos. O volante, inclusive, foi titular durante toda a campanha do Porto na Champions League, jogando inclusive como titular absoluto no jogo de ida lá na Itália. O jogador tem 32 anos e é a quarta vez que eu falo isso no vídeo agora, porque eu sei que muitos de vocês vão ficar tiririca da vida do Flamengo está indo atrás de um jogador acima dos 30 anos. Estavam chamando o Isco de idoso. Imagino o que não vão falar agora sobre o Matheus Uribe, né? Só que tem uma diferença. Enquanto o Isco ficava sempre se lesionando, o Matheus Uribe é um cara que não tem um histórico de lesões grande. O Matheus Uribe é um volante que sempre se cuidou, que poucas vezes se lesionou. Pô, Fabrício, ele é tão bom assim, por que o Porto não quer ele mais? O contrato do jogador acaba agora no meio do ano. E o caso não é que o Porto não quer ele mais. O Porto até poderia renovar. Só que o jogador sabe, parece saber que é bom demais. E está querendo sair de 2,3 milhões de euros por temporada para 3 milhões de euros por temporada. E isso o Porto já falou que não vai pagar. O América do México também tentou conversar com o jogador, mas as questões salariais impediram o avanço do time mexicano na contratação do Uribe. O Flamengo tem interesse no jogador e pode pagar os 3 milhões de euros por temporada. Daria um salário mensal aí de 1,3 milhões de reais. Muitas pessoas estão nesse exato momento aí no chat reclamando da idade do atleta. E eu entendo. Só que vale lembrar que quando o Felipe e o Rafinha vieram para o Flamengo, eles eram mais velhos do que o Matheus Uribe, 33 anos. E os 2 primeiros anos desses 2 jogadores foram excepcionais pelo Flamengo. Depois, um saiu e o outro começou em queda livre a partir dos 36 anos de idade. Se a gente tomar por comparação Felipe Luiz e Rafinha, o Matheus Uribe ainda tem pelo menos 3 anos de futebol em alto nível para ser jogado no Flamengo. E dá para comparar, não apenas pela idade, mas porque era um atleta que, assim como Rafinha e Felipe Luiz, sofria poucas lesões, tem poucos problemas de lesão durante a carreira.
Então, do meu ponto de vista, vale a pena o Flamengo investir no Matheus Uribe para a gente sanar de vez os problemas que nós temos com a questão ali do volante. Ele pode fazer o primeiro e o segundo volante, o que nos ajudaria demais, porque ele gosta e sabe fazer o box-to-box também. Apesar de ser mais destruidor do que armador, ele faz a função de armador também. Então eu te pergunto, é uma boa o Flamengo torcer para a Inter de Milão eliminar a equipe do Porto agora nas oitavas de final da Champions League para poder seguir negociando com mais ênfase com o clube português? Ou vocês dispensariam a contratação desse volante imediatamente? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Nação, deixa o seu like, se inscreva aqui no Resenha Rubro-Negra e, por favor, se inscreva também no youtube.com/verdade vermelho e preto. Por que nós criamos esse canal? Porque o Fla Nação VP está bloqueado. Vocês podem assistir os vídeos, podem fazer interações lá. Eu, como dono do canal, não posso mexer no canal enquanto ele estiver sob júdice por conta de uma denúncia, coincidentemente, depois que eu fiz algumas denúncias contra a nossa diretoria. Foi só nesse vídeo que aconteceu as denúncias. Então, se eu não conseguir reaver o Fla Nação VP, para eu continuar aqui no YouTube, eu preciso muito que o Verdade Vermelho e Preto esteja grande. Então, você que gosta de mim, das informações da minha família, bora lá, se inscreva no Verdade Vermelho e Preto, youtube.com/Verdade Vermelho e Preto. Bora fazer esse canal subir? Porque se eu não conseguir reaver o Fla Nação VP, a gente pode continuar trabalhando aqui. Vocês não têm noção da tristeza que esses últimos dias está sendo para mim e para minha família por conta desse acontecido. Vocês me conhecem, eu não falo palavrão, eu não ofendo as pessoas, eu não ponho apelido nas pessoas, mas eu vou em cima da informação. E eu sempre irei. Ninguém vai me comprar ou vai me fazer ficar com medo. Se eu não puder mais trabalhar no Fla Nação VP e você me permitir, eu vou trabalhar aqui no Resenha e vou trabalhar também no Verdade Vermelho e Preto. Mas eu preciso muito da sua ajuda, compartilhando, falando. É triste demais você ver o trabalho de uma vida inteira, mais de 500 mil de inscritos, se perderem assim. Por isso eu conto muito com a sua ajuda. Você que estava inscrito lá, não se desinscreva. Continue porque a gente pode rever o canal. A gente está lutando para isso. Mas se inscreva também aqui no Resenha e no Verdade Vermelho e Preto para nos ajudar, se é que vocês querem que a gente continue aqui. Eu queria muito ficar e preciso muito da ajuda de vocês. Tenham todos vocês um excelente domingo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo.